Boa noite. Se o frevo é secular com data de surgimento em 1907, imaginem as agremiações que surgiram antes dele. E aqui podemos relacionar algumas, como o Clube das Pais Douradas, que surgiu em março de 1888. O Clube Vassourinhas, em janeiro de 1889. E o Lenhadores, em março de 1897. Para se manter viva, essas agremiações precisam não apenas de seus sócios, mas sobretudo do carinho do público que aplaude ou se envolve de alguma forma no movimento cultural que elas representam. O carnaval dura apenas 4 dias, mas os clubes e agremiações precisam montar estratégias para resistir ao ano inteiro. E como fazer para manter viva a tradição? Como sobreviver a tantos carnavais, muitas vezes sem contar com o devido apoio e reconhecimento do poder público? Como surgiram e quais as características de agremiações como clubes, troças, maracatus, caboclinhos, entre outras agremiações centenárias do carnaval, é o tema do Opinião Pernambuco de hoje, que recebe Valmir Chagas, produtor cultural, músico carnavalesco, ator, também conhecido como Velho Mangaba. Rinaldo Lima, presidente do Clube das Pais. E Jamerson Tavares, diretor de cultura do Clube Lenhadores. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião é 81 98830 7098. E para você acompanhar o programa em tempo real pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Sejam bem-vindos ao Opinião e vamos começar com o Valmir, né, Valmir? Pernambuco tem uma diversidade muito grande de agremiações carnavalescas, né? Maracatus, caboclinhos, clubes, troças e por aí vai. Por que somos tão ricos nessa diversidade de agremiações? Primeiro, boa noite, né, a todos os companheiros aí, as figuras entusiastas do carnaval. Esses homens são os heróis do carnaval, porque botam as agremiações na rua, coisa que está uma coisa muito difícil hoje em dia. E a diversidade de Pernambuco, de Recife principalmente, que é a capital, vem de muito tempo, né? Essa coisa de um tempo para cá, acharam que estavam criando a roda, dizendo que carnaval multicultural, ou seja, multicultural no sentido que entra o quê? Entra músicas e gêneros que não são originários do carnaval, né? Hoje em dia eu não estou querendo brigar com ninguém, mas forró, música que não seja do carnaval, forró, rock and roll, outras coisas, não é para tocar no carnaval. A sua crítica é porque nós temos uma diversidade já muito grande, não é isso? O próprio carnaval original, ele é multicultural. Por quê? Porque ele vem do índio, todas as culturas estão ali no carnaval. Tem índio, tem afro, tem português, tem árabe, tem tudo já no carnaval. Ou seja, urso, troça, como você acabou de falar. Os clubes e troças, que são os que saem à noite, é clube. Os que saem de dia, isso tradicionalmente. As troças e os clubes. E os blocos carnavalescos, que canta, que é o lírico, né, que vem com violões e tal. Quer dizer, o carnaval do Recife, naturalmente, ele já é multicultural. Ele não é multicultural porque tem, além disso, o rock and roll, e eu não tenho nada contra. Eu adoro as músicas de meio de ano. Então eu acho que atrapalha um pouco e isso é muito visto como você ser... parece que você é retrógrado, é antigo. Não. Eu acho que você vai no São João, quando você pensa em São João, você vê aquele leque de músicas e de gêneros do São João. O carnaval tem um gênero, né? Uhum. Uma forma. O tema do programa de hoje, Rinaldo, é agremiações centenárias do carnaval de Pernambuco. E aí a gente não podia deixar de contar nessa mesa com um representante de uma agremiação tão importante como é o Clube das Pais. E aí o Clube das Pais, ele surge em 1888, no ano da Lei Áurea, não é isso? No ano em que se decretou a chamada abolição dos escravos. Muito embora seja polêmica, né? Mas, enfim, ali surgia também o Clube das Pais. Por que esse nome, Clube das Pais? O Clube das Pais, primeiro, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. Clube das Pais vem de pá, que era o material usado, o equipamento usado
pelos carvoeiros, que hoje chama-se, hoje são outros tipos de funcionários, mas naquela ocasião, na beira do cais, chama-se carvoeiro. E naquela época, já existia o semi-escravo. Por que semi-escravo? Já existia aquele clima de abolição da escravatura. A prova disso que 3 meses depois houve a Lei Áurea, a sanção da Lei Áurea. Caso ele venha em março, né, em maio é que Houve esse decreto. o decreto. Mas já existiam alguns escravos que já compartilhavam o trabalho com o seu senhor, com o seu dono. Já existia toda aquela cultura, aquela vontade de haver a abolição. E naquela ocasião, a maioria eram pretos, né? A palavra escravo, subtende. Infelizmente, hoje em dia, o branco está sendo escravizado pelo poder público e pela miséria que está havendo em alguns lugares do mundo, principalmente no Brasil, a desigualdade. E naquela época, os escravos já trabalhavam não só como escravo, eles ganhavam o equivalente a 10% do serviço dele e o restante ficava com o senhor de escravos. Já existia uma parceria. E essa parceria surgiu uma greve, porque estavam tentando também surrupiar esses 10%. E a greve foi exatamente na época carnavalesca. E um determinado navio inglês precisava zarpar rapidinho, e o combustível era carvão e outros gêneros que tinha que levar. E aí decretou-se a greve com esses carvoeiros que usavam pá, e houve lá um acordo de imediato, rapidinho, porque havia necessidade do navio partir, porque o custo era muito alto, a permanência, e houve uma concordância que eles receberiam, na época, um valor equivalente a 5 vezes o valor que eles receberiam. Então, eles trabalharam afinco, terminaram o serviço e já era dia de carnaval. Então, saíram com as pás nas costas, que era a tradição, e foram tomar umas e outras. Aí, e como todo bloco, todo clube, é sempre uma coisa que acontece. Ninguém constrói o clube, ele aparece. Ótimo. Depois a gente vai falar sobre a evolução, né? O que é que acontece Tem até um depois, detalhe o que é que rapidinho. acontece depois dessa O primeiro nome, historicamente falando, isso os livros falam, antes do Clube das Pás Douradas, que é o atual nome, no primeiro tempo, no primeiro começo, como ele está falando aí, era Bloco das Pás de Carvão. A história conta assim. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Vamos para o Jamerson, aí com o seu clube Lenhadores, que é também bem tradicional, né? Aí o Lenhadores, qual ano mesmo do surgimento? Surgiu no dia 5 de março de 1897. Hoje, com 122 anos de existência, que no dia 5 de março agora, vocês estão convidados, vamos lá cortar um bolinho às 6 horas da noite para a gente comemorar essa data. Jamerson, o Clube das Pás, ele tem essa história da pá de carvão. Carvão é madeira, lenhadores também tá ligado à madeira, né? Mas como é que surge, na verdade, assim, essa denominação para o Clube Lenhadores? Olha, o Clube Carnavalesco Visto Lenhadores surgiu em 5 de março de 1897, numa dissidência do Clube das Pás Douradas, né? Onde as mulheres mandavam muito, e toda vez eu converso isso, o Rinaldo sempre está na escuta, eu dou entrevista na rádio, e eu digo, meu amigo Rinaldo, aí vou mexer com ele não vi essa entrevista. Enfim, ele surgiu, não é, de uma dissidência do Clube das Pás, quando, na época, no fim do século XIX, as mulheres mandavam mais do que os homens, né? Então, vamos fazer uma festa hoje. Aí a gente se junta aqui, eu digo, Rinaldo, vamos estar labareda, as mulheres não, quem vai tocar aqui é a Superar. E acabou, é a Superar. E não tem acordo. Hoje as mulheres não mandam tanto, mas ainda mandam pouco. Eu chego lá, vou conversar com o Rinaldo, ele conversa com o Marlim, aí eu estou lá conversar com o Marlim, depois é que ele dá as coordenadas. Mas é uma história interessante, até porque eu gosto, e que Juvenal Brasil, na época, ele desgostoso com tudo que estava acontecendo, disse, eu vou sair do clube, não aguento mais, se desligou da diretoria e com ele foi alguns companheiros, um grupo com ele, e trabalhando lá, cortando lenha, não é? Num determinado domingo, depois do almoço, eles almoçaram, sentados debaixo da árvore lá, e disse, olha, vamos fundar um clube?
Aí disse, bora. Aí o outro, Clube do Machadinho. Aí outro, Clube do Machado. Clube do Lenhador. E, enfim, houve uma reunião na casa de Juvenal Brasil, depois. E nessa reunião, domingo, depois que eles saíram lá, foram para a casa de Juvenal, né? E lá, Juvenal do Brasil disse, por que a gente não vamos aportuguesar? No lugar de Clube Lenhador, Clube dos Lenhadores. Aí ficou Clube Carnavalesco Misto Lenhadores. É a história que eu acho que eu gosto muito, porque eu me divido por conta das mulheres. Pronto, vamos entender agora um pouco essa denominação. Clube, quando se fala clube, para as pessoas que não tenham muita familiaridade com a temática do carnaval, podem logo associar a uma casa de festas, não é? No entanto, a palavra clube, ela não vem isolada. Você fala Clube Carnavalesco Misto. O que quer dizer o misto e por que se traz essa terminologia clube, Valmir? Primeiro, clube. A época, não, você pode ver nos estandartes, não tinha o E. Você vê até nos times de futebol. Club em inglês, sem o E. Club é uma agremiação em inglês. É grupo, né? Em inglês. Aí o que acontece? Como a influência é muito grande na época da língua inglesa, então ficava... Tem uma diferença, porque naquela época, esses ditos clubes se chamavam de clubes pedestres. Por quê? Porque saíam à rua, mesmo tendo sede, tendo clube físico, como você acabou de falar. Mas eles saíam, além do clube físico, que até hoje eles têm, as sedes, inclusive os dois são da Boa Vista, oriundos da Boa Vista, do bairro da Boa Vista. Então, a diferença desses clubes para os clubes que... Existiam clubes em cima de puxado a cavalo, de tipo... Que na época não tinha... De carro alegóricos. Clubes alegóricos, tal. E os clubes pedestres eram esses. Porque saíam às ruas em seus desfiles, até hoje, né? Que é um teatro... É uma forma de teatro, de musical belíssima, né? Porque o público fica parado e a peça passa. É até um filme, né? A história passa por eles, pelo público. Passa a história que está sendo contada ali, o tema, os cordões, aí tem toda aquelas fantasias até chegar a fanfarra, que antigamente se chamava de fanfarra, a banda. Então o que acontece? Nessa época, o clube, por que misto? Porque as mulheres tinham vez, já, né? Clubes mistos, porque naquela época, como ele estava falando, é muito interessante. Mas nem todos eram mistos. Nem todos eram mistos, né? Por isso que tem essa denominação. Os blocos também. Hoje já não existe mais essa divisão de gênero. Porque assim, as mulheres, hoje em dia já é uma coisa tão comum, as mulheres fazem parte, né? Inclusive, há até uma polêmica entre o grupo, o pessoal que eu conheço muito, o pessoal de compositor de bloco, que hoje em dia denominou-se o bloco lírico. Perdeu-se. As mulheres lutaram tanto para ser bloco misto, né? Para as mulheres terem vez, até porque os blocos, elas conseguiram primeiro do que os clubes. Os clubes eram mais masculinos. E os blocos, por isso que a orquestra atrás e o coral na frente. Então, hoje, como era para o pessoal valorizar mais esse nome misto, porque é um avanço social da mulher, aí botam lírico. A palavra lírico tornou-se sinônimo de romântico, não é? Rinaldo, o Clube das Pais, ele constrói a sua história, tanto se fortalecendo enquanto sede, enquanto estrutura física, né, para receber pessoas em diferentes momentos do ano, como também ele tem essa sua presença na rua, não é? Como é que surge aliás, como evolui essa presença do clube nas ruas, nos carnavais de antigamente? Isso era diferente do que é o carnaval de hoje? Não, o Clube das Pais sempre foi reconhecido como o clube do povo, percorrendo os bairros da vizinhança e participando, talvez de 50 anos para cá, dos concursos na cidade.
para ter. Mas, inicialmente, a intenção era passar nas ruas fantasiadas. E quando ele falou o misto, é exatamente a inclusão da mulher, diferentemente do que o companheiro do lenhadores queriam, que os homens mandassem. Mas carnaval, para alegoria, para fazer a fantasia, para brilhantar, tem que ser mulher. A mulher que é o estilo dela. Hoje, nós temos só os componentes hoje no carnaval, são 480 desfilantes. Quase 300 são mulheres. Que as fantasias dá outro charme. É questão de carinho. O homem não se fantasia. A mulher faz. Então, por isso que a mulher é essencial no carnaval. Carnaval sem mulher não é carnaval. Aliás, nada. Nada sem a mulher. E só complementando, com relação, você falou aí, porque paz dourada é uma coisa até engraçada, porque queriam fazer o símbolo da paz, as duas pás, e mandou um cidadão, ele não tinha uma certa cultura, e disse, ó, tu vai ter que comprar a tinta aí para pintar. Ele comprou a tinta, essa dourada, a cor dourada, a cor. Ouro, né? De ouro. Aí pintou. Aí criou-se o quê? Paz dourada. Não foi uma criação. Foi um improviso. Um acidente. Um acidente e tornou-se uma coisa maravilhosa. Pequenos detalhes que acabam acabando se com... criando. As maiores coisas do mundo são muitas vezes a partir de acidentes, né? Foi exatamente um As grandes acidente e ele invenções, mudou a cor. Ele para amarela ele comprou dourada. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre as agremiações carnavalescas de Pernambuco. Então a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e nosso tema de hoje é agremiações centenárias do Carnaval de Pernambuco. Participam Valmir Chagas, produtor cultural, carnavalesco, músico, ator e também conhecido como Velho Mangaba. Rinaldo Lima, presidente do Clube das Pais. Jamerson Tavares, diretor de cultura do Clube Lenhadores. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, 819-8830-7098. Bem, Jamerson, a gente falou aqui sobre essa evolução do Clube das Pais e tentou entender um pouco como eram aqueles primeiros desfiles, né, da agremiação. Antes de a gente falar como é hoje, tá? Como eram os desfiles do Lenhadores lá no passado? Olha, o desfile do Clube Lenhadores, como as demais agremiações carnavalescas, era um desfile violento até porque quando se encontrava, o pau comia. Lenhadores não podia se encontrar com o Clube das Pais. Por isso que existia de primeiro, né, no fim do século passado, existiam as sombrinhas. Hoje tem aqueles guarda-chuva, não era nem sombrinha, aqueles guarda-chuva enormes, que era a maneira dos capoeiras se defenderem, né? Então eles vinham com a sombrinha para se defender, com a guarda-chuva enorme para poder se defender. E com o passar do tempo, aí foi criando aquela amizade entre eles. Hoje mudou da água para o vinho, que quando a gente encontra o presidente do Clube das Pais da Passarela, que o presidente do Lenhador vem passando, eu digo, não, isso aqui é Manuel Leal de Castro Popular, né? O presidente do Lenhador, pai, como é que você vai? Tudo bem? Passa lá, eu quero dar uma ajuda ao Lenhador. É isso, quer dizer, a briga hoje é uma briga de ajuda, não é? Um presidente que vê que a agremiação ela está num momento não muito bom, ele dentro da maneira do possível, ele dá uma ajuda. Como essa ajuda? Faz uma festa, faz uma coisa outra, entendeu? Então, eles ajudam de qualquer maneira, porque eles gostam da agremiação. Então, hoje, o Lenhadores é amado por todos, como também o Clube das Pais, ele é amado lá muito por Lenhadores. E eu não faço uma reunião lá, quer dizer, não tenho uma reunião sem falar do Clube das Pais. E essa rivalidade ela não é mais tão acentuada, né? Não, bom, contrário. a gente está falando de uma outra agremiação agora, que a gente não tem um representante na mesa, mas o Valmir aqui é o Coringa, né? Então a gente fala de uma agremiação que surgiu em 1889 com o nome de Clube Carnavalesco, né, Vassourinhas. Exato. Valmir, fala um pouco sobre a importância dessa agremiação. Inclusive, eu me sinto assim, já que tem os mestres aqui representando essas duas grandes agremiações, eu me faço representar Vassourinhas, até porque eu nasci no bairro de São José e a época que eu nasci, a sede de Vassourinhas era na Rua das Calçadas, no bairro de São José, ali ao lado da Igreja da Penha.
no primeiro andar. A minha infância toda era ali. Então eu vi Vassourinhas passar na minha porta. Aliás, é o meu clube de coração. Cada pessoa dos bairros tem seu clube de coração. Esse meu de infância é o Vassourinhas. Que, como a história de todas as agremiações, tem a ver com as profissões. Os Vassourinhas os Vassourinhas são os ditos garis de hoje. São os garis, as pessoas que varrem a rua. A primeira letra, tem um detalhe que é interessante. As agremiações clubes são aquelas agremiações com orquestras, com música instrumental, que a gente chama de frevo de rua, que sai à noite, que tinha um nível com a orquestra maior, ou seja, com 9 trombones de frente, né? E tem uma coisa muito maior, uma orquestra, quase sempre umas bandas de música. Depois caíram para ser orquestras. Mas as agremiações, tradicionalmente, até os anos 40 e 50, saíam com banda de música. As bandas de música da polícia, a banda de música do exército, as bandas paramilitares que existiam muito na época, as filarmônicas acompanhavam essas agremiações. Coisa mais linda do mundo. Frevo tocado com 5, 6 tubas, com aquele peso mesmo. O que acontece? Vassourinhas. Aqui no Recife, essas agremiações, todas na época, saíam cantando marchas, ou seja, dobrados, que a gente chama de frevo, mas com letra. E isso acabou aqui em Recife e em Olinda continua. A do Vassourinhas. Somos nós os Vassourinhas. Vamos depois a gente cantando, conta, né? Vamos cantando. Pode ser. Tu canta agora um pouquinho da letra. Então vamos à letra original de Joana Batista e Matias da Rocha. Matias da Rocha fez a música. E Joana Batista fez a letra, essa letra. Somos nós os Vassourinhas, todos nós em Borbotão. Vamos varrer a cidade, a isso não, a isso não. Tu bem sabes o compromisso, a isso não pode ser. A mostrar nossas insígnias e a cidade bem varrer. Ah, reparem, meus senhores, o pai desse pessoal que nos faz sair à rua, dando viva ao carnaval. E daí surgiram outras versões, tipo, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra Vassourinha passar, e por aí vai. Aí, Valmir, aí isso surge com letra e só um tempo depois é que ele se torna esse clássico de frevo de rua. Que é conhecido, né, como marcha número 1 do Clube Vassourinhas. Que entra com uma orquestra. Uma orquestra. E é predominantemente, né, o som dos instrumentos. Matias da Rocha. Depois vira predominantemente esse som dos instrumentos, que se tornou um hit nacional. É a música que acho que melhor representa hoje o carnaval. Exatamente. No mundo. As né? músicas mais conhecidas das festas populares são, sem dúvida, Asa Branca e Vassourinhas. Uhum. Ok, maravilha. Vamos voltar aí para Rinaldo. Rinaldo, o Clube das Pais, ele hoje tem uma tradição muito forte, que é a tradição das gafieiras. Durante o período do carnaval, a gente sabe que tem toda essa ligação com o carnaval. O que vocês fazem para poder não perder esse link, essa relação com o carnaval, mesmo investindo fortemente nas gafieiras durante o resto do ano? Bom, nós usamos a seguinte... O Clube das Pais só começa tocando frevo. Primeiro frevo, nós temos sempre os alunos de frevo. É uma tradição, primeiro acorde, algumas músicas de frevo. E dentro da programação semanal, que são 4 dias por semana, nós temos a chamada gafieira, de gente bem. É o lugar que se dança e se ama maravilhosamente bem. O clube hoje é climatizado na nova administração, que tem 4 anos na administração. E dos valores, da bilheteria. Uma gafieira para todas as idades, né? Todas as idades. Inclusive nós temos um ditado. Na sexta é a pegação. É aquele marido que não pode chegar em casa para trocar de roupa, ele já sai do trabalho para as pais. Porque se você chegar em casa, ele não pode ir. No sábado é mais social, é mais o casal, é mais o romantismo. No domingo é sempre manhã de sol. Também é um negócio tumultuado. E na segunda é a melhor idade. Na segunda, a média de idade é 70 anos. As pessoas que vão ouvir aquelas músicas da sua época, que eram as músicas boas, que hoje as músicas
não servem para nada. E aí o repertório vai sempre seguindo o Sempre perfil seguindo desse a público. tendência e na segunda. E no bar, tanto o bar como a lanchonete e a bilheteria, a diretoria reserva um percentual Para o e sempre a partir do mês de junho de cada ano começamos a fazer As preparações. as preparações para o carnaval. Porque hoje, para você ter uma ideia, nosso carnaval está custando quase R$500 mil para botar ele na rua. Então, vamos deixar esse tópico aqui dos custos, né, para a sequência. Queria ver você, né? O Clube Lenhadores também tem essa característica de um clube dançante. Pode falar. Exatamente. Veja, o Lenhadores, ele tem 3 festas anuais, né? Então, ele tem a sexta-feira, a sexta da gafeira, que aí entra a vitrola, ou seja, o CD, então, com o DJ Adriano. No sábado, nós temos o Sábado para Dançar, que também é onde entra o DJ Adriano, né? E no domingo, a gente tem a Banda América, né? Com participação especial de Dina e Júnior e Jorge Costa, não é? Então, a gente faz essa festa sempre. Aí, como o Rinaldo falou, eu vou aplicar essa mesma coisa que ele disse. Na sexta, é o povão, é o pessoal que vai, que se sair de casa não pode voltar mais, que a mulher não deixa, ele já vai direto do trabalho na sexta, que começa às 18 e vai até 1 da manhã. No sábado é mais um pouco social, não tão, mas é um pouco social. Agora no domingo é o top, que é o social, onde a partir das 17 horas, o qual eu convido todos para estar lá, domingo próximo, junto com a Banda América, DJ Adriano, que também ele entra logo cedo, e o Jorge Costa, que é o cantor Jorge Costa, que sempre está lá conosco, que é um cantor também do Clube das Pais. E quando ele sai das Pais, ele vai direto lá para Lenhadores. Você estava falando sobre os custos, né? Hoje isso tem um custo muito alto. Perfeito. Para colocar o Clube das Pais na passarela, nós estamos orçando em quase R$500 mil, quando infelizmente o poder público concede mísero R$16 mil, que não paga nem os trombones. Agora, nós temos o Clube das Pais, ele é uma potência, para você ter uma ideia, só a orquestra é contratada, é só um funcionário do Clube das Pais. É o único clube onde a orquestra é carteira assinada, são 17 membros da orquestra. Nós temos ao todo 52 empregados naquele Clube das Pais. Então é uma potência, mas isso foi fruto de um trabalho, de uma diretoria que está rejuvenescendo. Já foi grande na época do saudoso Josabá, Emiliano Josabá, que passou 43 anos como presidente, era o maior sucesso. Houve um declínio muito grande. Chegamos a ter, há 4 anos atrás, um déficit de R$6 milhões. Tivemos que tomar o clube, chamado na tora mesmo, e hoje o clube está em vento em popa, e esse é por amor ao carnaval, que é esse investimento, para você ir para uma passarela, é para quem gosta mesmo. Antigamente, o carnaval do Recife ele era muito marcado pelo desfile das agremiações, né, o curso, e aí havia uma proximidade muito grande entre os desfilantes e os foliões. Depois se institui as passarelas onde as pessoas ficam, às vezes, em arquibancadas para poder assistir ao desfile. Eu já ouvi algumas críticas de que acabava sendo oferecido para o público, quando se colocava as passarelas, oferecendo um produto ou uma manifestação com uma qualidade relativamente pobre, se comparado, por exemplo, ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, porque a característica não seria para um desfile diante de passarelas, seria um desfile de rua. Isso, para mim, é uma polêmica, né? Eu não estou tomando partido nenhum aqui, é bom que fique claro, estou apenas colocando a questão. E aí eu devolvo para vocês. Valmir, qual a tua visão sobre isso? Olha, é uma coisa meio complicada e, ao mesmo tempo, é muito simples. Né? Se você olhar pelo partir do princípio de que o carnaval das agremiações carnavalescas é um espetáculo, são shows naturais. Cada agremiação traz seu show à rua, né? Sai.
Isso, até aí, seria maravilhoso, porque nessa época você ia para a rua assistir o show. Que show? Eu ia assistir o show de Batuta de São José se apresentando. Eu ia assistir o show do Clube das Pais se apresentando. Então, o que é que vem atrapalhar aí? É o show dito de palco. O show dito de palco existia só nos clubes fechados, tipo Português, Náutico, Sport e por aí vai. Internacional, os clubes, né? Então, isso era o show. Você vinha, ia lá, dançava, brincava e via o artista no palco do show. Na rua não tinha o show dito, essa coisa de grade de hoje em dia, e pior ainda, quando vem artistas, que são uma coisa terrível, que não adianta ficar brigando mais, porque é um desgaste muito grande. Quando vem Titãs tocando rock and roll no carnaval, e daqui a pouco tem Tony Tornado esse ano. Quer dizer, isso é um grande... Eu não me estresso mais com essas coisas não, porque, como diz o outro, vai matar o diabo. Eu não tenho mais esse negócio não, eu já relaxei. Porque isso tudo só prejudicou o desfile das agremiações. Inventaram, numa época, essa coisa desses currais de arquibancada, as agremiações todas em decadência, como os mestres acabaram de falar aqui, principalmente o Clube das Pais, que tem uma despesa enorme e ganha alguns reais para botar uma coisa na rua. Então, o produto para o desfile, vamos dizer assim, de passarela, ficou defasado, total. Então, o ideal é um pouco o modelo que hoje está se observando no Recife Antigo, onde os blocos, por exemplo, eles fazem desfiles no meio do público e aí se envolvem, arrastam, ali vão as orquestras acompanhando. Isso. Esse seria um modelo ideal na sua visão? Na minha visão, sim. Os clubes deveriam dançar, desfilar para o povo. Para o povo com o povo. Com o povo. O povo porque muda bastante o conceito. Né? O povo tem um para e com. Com o povo acompanhando. Como já houve, Batuta era assim, nós temos A Hora é Essa, que acabou. E no Centro do Lusarinho acabou. Linguaruda acabou. Eram clubes que se fantasiavam, existia a vontade de andar na rua e as pessoas atrás. Como fazem agora mesmo, o Rio de Janeiro está ganhando para a gente com relação a clube. Porque o Rio de Janeiro, você está vendo aí, o que é São Paulo também, forma-se um bloco, um clube, vai para a rua e vai todo... Mas já é um pouco diferente aquilo ali, né? Aquilo lembra mais o modelo do Galo da Madrugada, que já é diferente das agremiações tradicionais. Mas as agremiações eram assim, os tipo clubes saíam pela rua. Né? Baile ao ar livre. Eu, particularmente, sou contra e só para uma passarela, aonde muitas vezes o horário não é convidativo, o Clube das Pais vai desfilar às 1h da manhã. Numa terça-feira de carnaval. Você vai encontrar quem? Pode estar chovendo ou não, tem que ser aquele horário marcado. É resto de feira. É cumprir uma tabela. Se você vê as fantasias do Clube das Pais, modéstia à parte, estão lindas. Mas se eu vou um bairro como Casa Amarela, como Ibura, como Afogados, começa a orquestra a tocar, que a orquestra são de 25 componentes, a todo fantasiado desfilando, você vai ter 10 mil pessoas atrás. É isso que você defende, uma descentralização, né? A agremiação, ela começar a circular pelos bairros, pode até circular pelo centro também, né? Aproveitar esse Recife antigo. E o povo quer isso. Depois eu quero ouvir a tua opinião também, Jamerson, mas aí a gente vai para o intervalo agora, tá? Então a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é agremiações centenárias do Carnaval de Pernambuco. Participam Valmir Chagas, produtor cultural, carnavalesco, músico, ator e também conhecido como Velho Mangaba.
Rinaldo Lima, presidente do Clube das Pais, Jamerson Tavares, diretor de cultura do Clube Lenhadores. Já temos aqui algumas perguntas, mas se você quiser fazer, ainda tem que mandar no início já desse bloco, senão no final a gente acaba não conseguindo passar a pergunta, mas o telefone é 81 98830 7098. Valmir, tem algumas agremiações que não chegam a ser centenárias, mas que poderiam até ter se tornado se não tivessem perdido o bonde da história, né? Por crises tal, de diferentes razões, elas acabaram deixando de existir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas agremiações que param no tempo, tá? E depois você cantasse um pouquinho para a gente também. Algumas são centenárias com alguns, por exemplo, Bola de Ouro. Bola de Ouro, existia uma agremiação mais antiga que a Bola de Ouro, que era Bola de Prata. Todas duas daqui da Rua da Bola, Santo Amaro, famosa aqui em Santo Amaro. E hoje ela foi retomada pelo pessoal do que era Ramalho, né? O pessoal ela até faleceu há pouco tempo, que é Luísa Ramalho, e resgatou Bola de Ouro. Bola de Ouro eu tive a honra de fazer junto com o Robinho e Caíto, fizemos o hino do centenário de Bola de Ouro. Isso já faz alguns anos. Você não lembra? O quê? Do hino? Agora eu não lembro, não. É tanta coisa, né? Mas ou seja, o Cachorro do Homem do Miúdo, de 1915, já é centenária. E outras... E aí é interessante que o cachorro é troça, não é? Troça. Depois tu fala qual é a diferença aí do clube para uma troça, por exemplo. Por exemplo, é a mesma estrutura, vamos dizer assim, orquestra, aí tem a mesma estrutura, ou seja, os cordões, aí tem a mesma estrutura de um clube, como Lenhadores. A diferença é porque a época é como se fosse hoje um time de primeira divisão e a de segunda divisão, né? O de primeira divisão seria o que saía de dia. Por quê? A orquestra menor, a quantidade de pessoas reduzida. Então toda troça sonhava um dia se tornar clube. O próprio Pão Duro, quando começou, era troça. E com o passar dos anos, ele se tornou um clube. Ou seja, começou a arrecadar, começou a ter mais gente, ficou mais bonito, mais fantasiado. A orquestra maior, existia uma coisa até da quantidade dos instrumentos, né? Uma orquestra que viesse com 9 trombones era um clube. A que tivesse 6 era troça. Mas o mesmo gênero, apenas saindo de dia e o que saía à noite. Já o bloco carnavalesco, o lírico, esse aí só saía à noite, né? Rinaldo, você falava no outro momento sobre as dificuldades e das estratégias para enfrentar essas dificuldades, né? Assim, é preciso, me parece, ter uma preocupação não apenas com a sua própria agremiação, ter uma preocupação com o carnaval como um todo. Você sozinho, você não faz carnaval, né? Você não faz carnaval. E a gente falava aqui agora com o Valmir exatamente sobre esse sumiço de algumas agremiações. Como você analisa essa perda? Não, essa perda é que os poderes públicos, ao longo dos anos, não vem dando ainda valor à cultura. Não ajuda em recursos. Nós temos aí o exemplo. A exceção é o Clube das Pais, porque levantou-se por conta própria. Os amantes, os dançarinos é quem contribui. Mas nós temos exemplo aí, Batuta de São José, que a música é o hino mundial. Não deixe Batuta morrer. E Batuta, quem não conhecer essa música... Não conhece o Recife. Não conhece o Recife nem Carnaval. Valmir poderia cantar um pouquinho? Poderia. Então, eu até posso contar. Num ano que a Batuta estava chovia muito e ela não tinha fantasia, botaram uma coisa, feito uma cola, uma coisa, e na hora que choveu ficou aquele... Então a comissão julgadora ficou com tanta pena, aquela força, aquele povo cantando na rua embaixo de chuva com essa música, Não Deixe Batuta Morrer. Pronto. Diz assim: não deixem morrer batutas, não deixem batutas morrer. Batutas têm um passado de luta, viva Batutas, Batutas vai vencer. Que lindo bloco, que lindo é,
nossos batutas de São José. Tem tradição, tem glória, tem história pra valer. Não deixem batutas morrer. A inclusão. Aí o apito. Aí o povo. Tem Isso aqui... é muito bonito, eu fico todo arrepiado. É a minha infância no bairro de São José. Miriam Alcenil, Mitian Alcenil, educadora popular, eu acho que é Miriam, né? Diz, Valmir é um ícone da história, não podemos perder essa enciclopédia. Um abraço a todos os representantes da nossa cultura presentes no programa de hoje. Muito obrigado. O que é a matinê branca? Do Clube Lenhadores. Lenhadores. Você agora falou de uma coisa boa. A matinê branca, ela surgiu no início do século XIX, no fim do século XIX, e que a diretoria do Clube Lenhadores, né, junto lá com o presidente, ficava muito incomodado de ver uma festa belíssima que acontecia no Clube nos grandes clubes, que era o Internacional, Português, né? Então, era uma festa de glamour, onde era uma festa para burgueses, era uma festa que era para a elite, uma festa para os usineiros, onde o povo não podia lá ir, porque era uma festa paga, uma festa caríssima, era uma festa fechada. E o Lenhadores, a diretoria se reuniu e, preocupado, disse, vamos fazer uma festa igual a dele, e que a gente procurasse fazer uma cópia, né? Então, o pessoal preocupado, aí reuniu a diretoria e disse, ó, você tem um ano todinho para comprar o tecido, para levar para o alfaiate e fazer a roupa. Assim foi com as mulheres também. E no fim do ano, quando chegou no último domingo de agosto, que sempre ela acontece no último domingo de agosto, que esse ano já tem data, vai ser no dia 25 de agosto, todos estão convidados, né? Um convite que o diretor de cultura faz a todos eles, e que, voltando, eles fizeram a festa pela primeira vez e deu certo. Aí disse, agora a gente só tem um adendo a fazer. A festa não se tem portaria, não se cobramos ingresso. E até hoje nós não cobramos um centavo de ingresso. Então, uma festa do povo para o povo, onde você vai ter lá um governador do estado, você vai ter lá um gari. Você vai ter um gari, você vai ter um verdureiro. Você vai ter um verdureiro, você vai ter um pedreiro. E assim por diante. Você vai ter um desembargador, como vai ter um juiz de direito, vai ter um delegado de polícia, como um delegado da Polícia Federal, e assim por diante. Quer dizer, uma festa onde o povo se encontra. E é uma festa família, onde a família vai se encontrar ali a partir da meio-dia, 6 horas. Encerra com a grande valsa, e o mais importante disso é que, como o Reinaldo Lima falou, nós abrimos o Clube Lenhadores 365 dias do ano com frevo, por exemplo. Essa aí. Esse é o clube carnavalesco Misto Lenhadores. Então, ele Caiu traz soro, toda, caiu tudo. ele traz toda essa beleza, o Lenhadores traz toda essa beleza, e você vai ver isso na matinê branca, que agora é muita confusão, porque na hora não entra. Então, o estilo para você estar no Clube Lenhadores, as damas têm que estar de vestido branco. Eu gosto sempre de começar com as mulheres, que essas mulheres lindíssimas que vão para o dia 25 de agosto, começa logo com as mulheres. Então, as mulheres têm que estar de vestido branco abaixo do joelho, e nós damos mais 2 opções: ou a blusa branca e a saia branca abaixo do joelho. Ela não quer ir com nenhuma
roupa, ela pode ir de longo, branco, o sapato é preto, ou então a sandália social preto e uma bolsinha preta para botar um batom e um perfumezinho. Já nós, que somos homens, agora nem os homens. Rinaldo, por exemplo, tem que estar... Você entrega, senão só você vai falar. Rinaldo tem que estar de calça branca, camisa de mangas compridas branca, gravata borboleta preta, cinto preto, sapato preto e o paletó branco por cima da roupa. Então, é essa o traje para o dia 25 de agosto. Todo de branco. Ok, Jefferson, né? Parabéns aí pela performance, né? Tem aqui também uma participação do Jurandir Andrade, ele é psicólogo e educador. Boa noite a esse quarteto da fervura, ele inclui o apresentador, muito obrigado. Parabéns pelo programa, concordo com a fala inicial do Valmir Chagas, nosso carnaval já é multicultural, porque é uma das maiores expressões culturais pernambucanas, com seus frevos de rua, frevos, canções e de bloco. Seus maracatus, opa, pulou aqui, e agora onde é que está? Deixa eu ver, Jurandir, achei de novo. Só nesses ritmos os compositores já registraram centenários melódicos de nossa história. Curto rock, amo forró, mas cada macaco no seu galho e em seu tempo. Isso. Essa daí está Perfeito. a posição do Jurandir, mas tem... Concordo. Tem mais gente aqui falando, né? Boa noite, pergunta para o programa, pode ser para os 3 participantes. O financiamento da festa de carnaval pelos governos de Pernambuco, iniciado no começo do século XX, limitou a espontaneidade dos blocos e da festa de rua? Abraços, Renata Santana. Eu vejo... Rapidinho, Valmir, só tem 2 minutos agora. A questão da verba pública, o que atrapalhou, eu acho, que a verba pública, o carnaval, a grana, tinha que ser para as agremiações saírem à rua. O que atrapalhou foi esse dinheiro ir para os shows. Então tirou o dinheiro das agremiações. Pergunta ao Valmir Chagas, falta um programa de incentivo dos governos em favor da cultura popular? Diga ele que estou de pé e à ordem. Aldir Santos de Pau Amarelo. Pois é, esse é irmão. O que é que acontece? Falta o que falta é um projeto de resgate realmente, de cuidado com a cultura do povo, com a cultura carnavalesca de base, como a gente já vem falando aqui. Derek diz, parabéns ao presidente Rinaldo Lima pelo belíssimo trabalho no Clube das Pais. E tem também o Danilo Lourenço, da Vila Popular, diz, Véu Mangaba deve frequentar a matinê branca. E aí vai ter que mudar de roupa, né, Valmir? Eu tenho essa roupa que ele falou, eu tenho todo esse material. Eu me chamo Jailson e gostaria de saber como se faz para se associar ao Clube das Pais e também desfilar por esse clube. Olha aí. Bom, para ser sócio, é o valor de R$100 mensal e tem direito a entrar em todos os bailes. E, infelizmente, não temos mais vaga para desfile, porque já estamos em fila de espera. Olha. Porque o Clube das Pais encantou muita gente. Ok, e o tempo acabou, né? Então a gente agradece a participação de todos vocês, né? Jamerson do Clube Lenhadores, o Rinaldo do Clube das Pais e o Valmir de todos os clubes, de todas as agremiações. Exato. Nas ruas dessa cidade encontrei você de novo. Você que sempre fez parte da cultura do meu povo. Trago guardado na mente acordes perfeitos do som dos metais, trombones, trompetes e tubas que nem mesmo a chuva apagava seu brilho. Num ritmo tão contagiante, capoeiras marcantes cantavam o estribilho. Somos nós os vassourinhos, todos nós em borbotão, vamos varrer a cidade. É isso não, é isso não. Agora estamos aqui dançando nessa igualdade. Viva o frevo, o frevo, o frevo, patrimônio cultural da humanidade. E a gente vai sair, e a gente vai sair no domingo de carnaval, dia 3 de março, às 11h55, lá no Forte, na Avenida do Forte. Espero contar com todos vocês. Vamos trazer o campeonato. Obrigado, Jamerson. Obrigado, Rinaldo. Obrigado a vocês que nos acompanharam. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.